Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. O terceiro milagre selecionado cuidadosamente pelo evangelista João e transcrito no seu evangelho ocupa basicamente todo o capítulo 5. Mas hoje eu quero ler somente os versos 1 até o 9, a fim de embasar a nossa reflexão, pois diz assim a palavra de Deus. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo, e Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: "Queres ficar são?" O enfermo respondeu-lhe: "Senhor, eu não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim." Jesus disse-lhe: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Meus queridos, segundo o evangelista João, havia muitas pessoas que sofriam das mais diferentes enfermidades. Cegos, coxos, paralíticos, dentre outras, aglomeradas junto a um tanque de água denominado Betesda, que traduzido para o português seria a Casa das Misericórdias. O tanque ficava localizado junto a uma das portas da cidade de Jerusalém. João relata com pesar que jazia ali uma multidão de enfermos, dando a entender que viviam prostrados, estendidos no chão como que mortos, sem esperança de um futuro, a não ser por conta de uma crendice, pois julgavam que poderiam ser curadas de um momento para o outro por um anjo que de tempos em tempos agitava aquelas águas. Sendo que o primeiro e somente o primeiro a entrar no tanque, quando isso ocorria, é que obtinha a cura. Ao ir àquela festa, que era uma festa religiosa popular, Jesus ia pelas ruas atento às situações e percebendo as necessidades das pessoas. E naquela ocasião em especial, Jesus contemplou o espetáculo da desgraça. Aquelas pessoas seguramente não faziam parte daqueles que iriam à festa. Jesus contemplou a miséria ali personificada, não pelo fato da doença em si apenas, mas pelo contexto, conversas, expectativas frustradas, tensões, disputas, inveja, além do que aquelas pessoas ficavam ali expostas ao tempo, ao frio, ao calor, à chuva, aos ventos, aos insetos. O verso 4 nos deixa imaginando como deveria ser esquisita aquela corrida, pois era uma corrida desesperada entre cegos, mancos, aleijados, dentre outros. Em alguns dos mais confiáveis textos bíblicos originais, este verso 4 nem aparece, inferindo-se que tal aparição do anjo fosse apenas uma crendice popular, uma superstição, não ficando inclusive evidente que essa aparição fosse algo de fato real. Se assim era, então a corrida era uma corrida totalmente insana. Era uma situação muito confusa. Os cegos jamais viram alguma coisa mesmo, e os coxos e os paralíticos não tinham tempo suficiente para chegar ao tanque quando as águas eram agitadas. Era tudo um tanto estranho. Nos versos 5 até o 7, é possível notar o conflito entre a esperança e a desesperança que existia na alma daquele homem paralítico. Ele estava ali há 38 anos esperando contra a desesperança, pois esperava sem esperança de alcançar o que mais desejava, pois se julgava em desvantagem. Se ele se sentia assim, ainda que pudesse ver o agitar das águas,
Imaginem os cegos que nem podiam enxergar o tanque, e muito menos quando a água era agitada. Quantos nos dias de hoje também vivem assim, necessitando desesperadamente que outros os ajudem a resolver seus problemas, mas como paralítico, não tem ninguém que os auxilie. Com expectativas frustradas, lutando talvez contra a desesperança, desiludidos com aquele sentimento de que jamais irão conseguir. Como aquele homem que de fato afirmou: enquanto eu vou, desce outro diante de mim. Aquele homem não via esperança alguma para sua situação. Mas fato é que, segundo o verso 6, Jesus viu aquele homem. O olhar de Jesus para com aquele homem não foi um olhar comum, foi um olhar tomado de compaixão. A pergunta que fez para ele pareceu até um tanto estranha. Queres ficar são? É claro que ele queria, pois há 38 anos buscava aquilo. Porém, a pergunta que Jesus fez não se referia à vontade, e sim à fé. E a seguir, ele disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e anda. A espera de 38 anos teve fim naquele momento com aquelas palavras proferidas por Jesus. Mais uma vez, exclusivamente com a sua palavra, Jesus realizou um milagre tremendo. Diz o verso seguinte, que imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Jesus sequer precisou dar suporte para que o homem se erguesse. O homem nem precisou treinar, nem ao menos manquejou. Simplesmente tomou o seu leito e pôs-se a andar. Este é o nosso Senhor, o autor da vida, o Criador de todas as coisas. Não foi sem causa que o apóstolo Paulo afirmou a seu respeito, na carta que escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, o seguinte: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Nele tudo subsiste. Este é o nosso Deus. Esse é o Senhor que nós devemos proclamar àqueles que estão manquejando na vida à nossa volta. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te louvar por palavra tão preciosa, por esse milagre extraordinário feito pelo Senhor Jesus. Apenas com a sua palavra, pela sua vontade, aquele homem, depois de 38 anos paralítico, passou a andar. Porque a tua palavra é capaz de trazer saúde. E mais ainda, Senhor, a tua palavra é capaz de trazer saúde para aqueles que estão manquejando espiritualmente, aqueles que estão paralíticos, Senhor Deus, na sua fé. E que a esses possamos proclamar as verdades do Senhor, para que outros se levantem, tomem a sua cama e andem, e vivam com abundância em Cristo Jesus, nosso Senhor. É a oração que te fazemos, no nome dele, o nome que se eleva sobre todo nome, nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada quinta-feira. Fiquem na paz do Senhor.